Olá, turma! Bom, seguindo nossas aulas de assistência farmacêutica, o tema de hoje é prescrição farmacêutica. A prescrição farmacêutica, ela compreende um dos serviços farmacêuticos que podemos disponibilizar em farmácias e drogarias. No Brasil, e o CRF reconhece com o nome e com o termo manejo de problemas de saúde autolimitados, porque os problemas de saúde autolimitados, também chamados afecções menores, são os problemas de saúde que nós podemos tratar na farmácia de forma autônoma, ou seja, sem ter que ter um acordo com um médico, tá? Então, já vou explicar esses modelos, né, de prescrição farmacêutica dependente e independente. Começando pelo conceito, então, a prescrição farmacêutica é o ato onde o farmacêutico seleciona e documenta as terapias tanto farmacológicas quanto não farmacológicas. Então, deve ser documentada qualquer recomendação dada ao paciente, tá? Bem como outras intervenções para a recuperação da saúde desse paciente. A prescrição farmacêutica, com esse terminologia, começou em 2013 a partir de uma demanda dos órgãos de saúde, que eles estão num processo de migração do cuidado ao paciente para outros profissionais de saúde, né? Para não haver uma sobrecarga do médico e devido também a uma carência de profissionais médicos no mercado, tá? Tanto na área pública quanto na privada. Então, para não sobrecarregar também o sistema de saúde. Então, em 2013 foi regulamentado e normatizado a consulta e prescrição farmacêutica com esses termos. Nós não chamávamos consulta, prescrição. Era a indicação farmacêutica, sempre foi feita, né, pelo farmacêutico na farmácia para as afecções menores. No entanto, não era chamado com esse nome prescrição e nós não documentávamos. Esse é o grande diferencial a partir de 2013 com essas resoluções. Bom, então, o que é prescrição farmacêutica? Geralmente chega aquela demanda espontânea na farmácia com um paciente pedindo algo para gripe, um remédio para dor de cabeça, tô com dor nas costas, diarreia, varizes. Então, tem várias condições de saúde que nos chegam, né, ao profissional farmacêutico por parte do paciente, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês é os limites da prescrição farmacêutica, tá? Nessa aula de hoje, nós não vamos tratar individualmente cada afecção, porque são mais de 50, em torno quase 60 afecções menores que o farmacêutico pode tratar na farmácia, né? Então, é bastante extenso. O que eu vou dar é o limite da prescrição farmacêutica no Brasil, como ela se dá, né? E o que o farmacêutico pode prescrever, se ele pode prescrever qualquer medicamento, né? Ou como se dá essa conduta do manejo de problema de saúde autolimitado. Então, modelos de prescrição farmacêutica no mundo tem o modelo independente e o dependente, né? O independente é que o farmacêutico licenciado com habilidade para prescrição e com formação clínica, né? Geralmente numa determinada área de atuação, porque é difícil, né, atender todos os campos da clínica, então ele se especializa numa área de atuação e ele pode prescrever. Exemplos de países que trabalham com prescrição independente daqueles farmacêuticos habilitados é o Reino Unido e Canadá. Bom, a prescrição farmacêutica dependente, né, dependente de algum fator ou de acordo com o médico, é realizada no Brasil, né? Ela é realizada por meio de protocolo clínico definido, acordo entre profissionais da saúde e prescritores, ou dentro de uma instituição de saúde, né, na rede
pública, na rede privada, dentro de um hospital, por exemplo, de um serviço de saúde, né? Um acordo e um protocolo clínico definido, né? Entre os prescritores, médicos do diagnóstico, profissionais do diagnóstico e o farmacêutico, que é o profissional do medicamento. Ou ainda para o manejo clínico de pacientes que apresentam afecções menores. Daí é dependente de ser uma afecção menor e vai ser tratada com um medicamento isento de prescrição. Esse é o modelo adotado no Brasil, então. Quais os tipos de prescrição farmacêutica dependente? Está bem colocado na legislação, mas mesmo assim eu montei essa tabela para ficar bem ilustrado para vocês, tá? Existem os tipos de prescrição dependente em que o médico realiza o diagnóstico, né? Que são os 3 tipos: colaborativa, suplementar e repetição da prescrição. Na colaborativa, o médico realiza o diagnóstico e ele tem um acordo de colaboração, uma lista pré-definida com o farmacêutico, e ele atua então em conjunto com o farmacêutico para o tratamento desse paciente. Então, o farmacêutico vai selecionar, iniciar e monitorar a terapia medicamentosa, tá? Aqui, nessas 3, nós estamos falando de medicamentos tarjados com prescrição médica, atuando em parceria com o prescritor, com o médico, tá? Que ele é o profissional do diagnóstico, tá? Eu já vou falar sobre o que depende também, além de ter acordo pré-definido, né? Uma lista pré-definida de medicamentos e os protocolos clínicos definidos, o farmacêutico tem que ter formação clínica, uma pós-graduação na área, tá? De acordo com a legislação do Conselho Federal de Farmácia no Brasil, tá? A prescrição dependente do tipo suplementar é o médico que seleciona e inicia a terapia medicamentosa. O farmacêutico vai monitorar, fazer um medicamento, então vai fazer aquele serviço, lembra que a gente chama também de segmento farmacoterapêutico, né? Vai registrar fatos clínicos e reencaminha o médico para o caso de alguma alteração ou modificação da terapia medicamentosa. Repetição da prescrição é outro modelo, né, em que o médico realiza o diagnóstico, seleciona, inicia a terapia e o farmacêutico pode dar continuidade a esse tratamento já iniciado, que já tem um diagnóstico, de acordo com protocolos clínicos definidos, né? Esse seria um modelo ideal e já tem alguns municípios do Brasil atuando no sistema de saúde públicos municipais de algumas cidades no Brasil, tá? Porque para o sistema de saúde, digamos assim, desafogar, diminuir a demanda pelo médico no sistema de saúde. Então, o profissional farmacêutico atua em conjunto com esse médico, tá? E dessa forma diminui a demanda no sistema de saúde. E o que nós vamos tratar aqui nessa aula e na disciplina de assistência farmacêutica é a prescrição farmacêutica para afecções menores, tá? Que é sinônimo de problemas de saúde autolimitados, que são tratados com medicamentos isentos de prescrição médica. É esse tipo de prescrição que vocês, recém-graduados, vão poder realizar em farmácia e drogarias, tá? É o que nós chamávamos, antes de 2013, da indicação farmacêutica. Então, aquela demanda que vai chegar na drogaria para vocês, vai pedir algum medicamento para uma afecção menor sintomática e vocês vão tratar os sintomas, tá? Autolimitado porque ele passaria, né, tendo tratamento ou não. Vocês vão melhorar o sintoma desse paciente. Vamos lá. Algumas legislações importantes sobre a prescrição farmacêutica no Brasil, que o farmacêutico prescritor tem que ter conhecimento, é a resolução da Anvisa 98 de 2016, que é
define os critérios para enquadrar um medicamento como isento de prescrição, né? Ou reenquadrar um medicamento sobre prescrição, né? Se um medicamento hoje é sob prescrição, nós temos alguns medicamentos em análise pela Anvisa para passar para a categoria de isentos de prescrição, né? Mas demanda de uma análise da Anvisa. Bom, a principal, na verdade, né, é a resolução do Conselho Federal de Farmácia de 2013, que é anterior a essas aqui, que trata e coloca as condições que vocês têm para prescrever, tá? Outra regulação importante é essa instrução normativa de 2016, que ela é atualizada constantemente, que ela traz a lista de medicamentos isentos de prescrição. Isso aqui que delimita o arsenal terapêutico que vocês vão ter, no caso de medicamentos industrializados e manipulados, alopáticos. Em relação aos fitoterápicos que forem isentos de prescrição, vocês seguiem pela instrução normativa de 2008, que traz a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. Então, vocês, nesse caso, como são os medicamentos tradicionais fitoterápicos com histórico de uso de mais de 30 anos no Brasil, eles são isentos de prescrição médica. E também pelo formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, que está bem descrito aqueles que são tarjados com prescrição médica e que não são tarjados, tá? Então, aqui mais um slide explicativo sobre a resolução 586. O que nós podemos prescrever no Brasil de acordo com a legislação atual. Então, os isentos de prescrição médica, como eu já falei para vocês, tanto industrializado quanto magistral, ou seja, manipulado, deve se guiar por essa instrução normativa de 2016. Fitoterápicos também, como eu acabei de apresentar para vocês no slide anterior, seguem por essa resolução. Medicamento tarjado. Lembrem que eu expliquei antes que no Brasil é dependente, tá? De quê? De ter diagnóstico prévio pelo médico, de ser previsto em um acordo de colaboração ou com protocolos clínicos definidos, né? De acordo com aqueles modelos que eu apresentei para vocês anteriormente. Além disso, é obrigatório que o farmacêutico seja especialista na área clínica. Lembrem que não só fazer especialização, tem que ser habilitado no conselho. Então, vocês têm que fazer a especialização, enviar o certificado para o conselho, o atestado de conclusão da pós-graduação, e tem que estar habilitado pelo conselho, não é apenas fazer. A mesma coisa para medicamentos homeopáticos, pode ser especialista em homeopatia para fazer a prescrição, porque o farmacêutico tem que aprender a repertorizar o paciente e chegar a um medicamento homeopático para o paciente, né? Então, para fazer a anamnese homeopática, ela é diferenciada. Então, o farmacêutico tem que ter pós-graduação nessa área. Isso para prescrever. Lembrem que para manipular pode ser também a disciplina mais o estágio obrigatório em homeopatia, tá? Em uma farmácia. Isso para manipular. Estamos falando aqui de prescrever um medicamento homeopático para um paciente, tá? Os tarjados fitoterápicos tem que ser especialista em fitoterapia. E a exemplo do ginkgo biloba, por exemplo, né? Temos outros tarjados. Tem que também, além dessas instruções normativas, tem que ler a 24 de 2014, que é a que fala sobre medicamentos fitoterápicos. Então, aqui, ó, nesse slide, eu deixei para vocês a parte teórica do que eu acabei de descrever para vocês, da 586, o nível de complexidade do arsenal terapêutico e qual qualificação que nós temos que ter perante o Conselho de Farmácia, tá? Então, com prescrição médica, deve ser especialista na área clínica e deve ser acordada com um prescritor, um médico que vai fazer o diagnóstico prévio.
Isentos de prescrição, vocês podem, com a graduação, já tratar afecções menores e prescrever medicamentos. Plantas medicinais, então, se for isento de prescrição, tem que estar na instrução normativa ou no formulário descrito como isento de prescrição. Homeopático, especialização em homeopatia. E essências florais tem que ser egresso de programa de pós-graduação, lato sensu, né, ou estrito sensu, né, que seria o mestrado, relacionar essa área. E se for fazer um curso livre, que não seja pós-graduação, tem que ter uma carga horária mínima de 180 horas. Deixei aqui nesses slides essa síntese teórica para conhecimento de vocês. Bom, então a resolução 98 de 2016, que foi emanada pela Anvisa, ela coloca as condições para um medicamento ser enquadrado como isento de prescrição. Tá? Tem que ter um tempo mínimo de comercialização do princípio ativo, com a mesma indicação, via de administração e a faixa terapêutica, ou seja, a dosagem, no mínimo 5 anos no Brasil, como medicamento sob prescrição. Então, sempre um medicamento novo, ele vai entrar no Brasil como sob prescrição médica, tá? A não ser que ele tenha 5 anos de registro e uso comprovado no exterior como MIP, né? E os critérios sejam desse país que ele era usado como medicamento isento de prescrição, seja compatível com o estabelecido nessa resolução. Lembrando que em outros países geralmente é chamado como medicamento OTC, tá? Over the counter, quer dizer, além do balcão, aqueles, na verdade, são, no Brasil também, são os medicamentos que podem estar à disposição do cliente, né, do usuário. Então, vocês vejam que numa drogaria, aqueles medicamentos que estão nas gôndolas do atendimento só podem ser MIP. Um medicamento com prescrição médica, ele sempre vai estar com a guarda do farmacêutico atrás do balcão, tá? Não pode ser MIP a administração parenteral. E, claro, obviamente, aqueles que são vendas sob prescrição médica. Então, o MIP ele é indicado para o tratamento ou alívio de sintomas de doenças não graves, com uma evolução inexistente ou muito lenta, sendo que os sinais e sintomas devem ser facilmente detectáveis pelo paciente, seu cuidador ou pelo farmacêutico. Então, são o que ele descrever para nós na farmácia, ele é facilmente detectável que é aquela afecção. Não precisa nenhum monitoramento, nenhum exame laboratorial e nenhuma consulta médica. Bom, aqui para apresentar para vocês, teve uma época que teve uma campanha do CRF para que nós conseguíssemos a tarja azul desse medicamento, que ele não fosse à disposição do usuário, mas sim sob prescrição e orientação médica, farmacêutica. Nossa, né, a tarja azul. Não seria não tarjado, seria sob a nossa responsabilidade de orientação e prescrição. Tá? Outra questão que é o MIP, de acordo com a resolução 98, ele vai apresentar baixo potencial de risco por abuso, não ter grandes potenciais de risco de interação com outros medicamentos, eles vão ter interação, mas não vai ter risco por essas interações, né? Não dá para dizer que não tem interações, porque, por exemplo, o paracetamol é MIP, ele pode interferir, ter interação medicamentosa com outros medicamentos, dipirona é MIP, ibuprofeno, e eles não são isentos de interações medicamentosas. Além disso, eles têm que ter baixo potencial de interação com alimentos, baixo potencial para intoxicação e não apresentar nenhum potencial de dependência medicamentosa. Bom, então, duas coisas têm que ficar claro: o que é um MIP para prescrição farmacêutica e o que é um problema de saúde autolimitado ou afecção menor. É uma enfermidade aguda de baixa gravidade, tem um breve período de latência, né? Então vai passar.
num período máximo de 14 dias, entre 7 a 14 dias passa, né? Desencadeia uma reação orgânica que tende a cursar sem dano nenhum ao paciente, tá? Então, ela pode ser tratada de forma segura com os medicamentos isentos de prescrição. Ou ainda, preparação magistral, alopática, com plantas medicinais, com drogas vegetais e ainda com medidas não farmacológicas. Na prática, para nós distinguirmos um problema de saúde autolimitado de um problema mais complexo, a gente faz a anamnese farmacêutica, que faz parte da semiologia farmacêutica, onde o farmacêutico vai extrair, retirar os dados do paciente que sejam importantes, né, para o manejo desse problema de saúde. Na avaliação farmacêutica, caso o problema de saúde não se enquadre num problema autolimitado, tenha um agravante, um sinal de alerta, deve ser encaminhado imediatamente ao médico. E o farmacêutico precisa ter conhecimento da questão legal. Vocês lembram que nós não podemos cair na questão do exercício ilegal da medicina. Então, vocês, para prescrever um medicamento, porque a grande diferença agora é a documentação. Então, nós podemos assinar uma prescrição, vocês vão ter uma prescrição de vocês e vocês podem responder legalmente por isso, tá? Então, eu já vou apresentar para vocês um algoritmo geral. Então, encaminhamento obrigatório de pacientes frágeis, né? Como gestante, lactente, bebê, crianças e idosos, que requer um cuidado de um clínico especializado para esses pacientes. Bom, então o algoritmo geral seria: vai chegar a demanda para vocês na drogaria, vocês vão avaliar se é um paciente vulnerável ou não, frágil, né, condições especiais, e, nesse caso, vão encaminhar ao médico. Se tiver mais de 7 dias de evolução da doença, encaminhar ao médico, tá? No caso de sim, encaminhar ao médico. Se tiver outros problemas de saúde, ou usar medicamentos, ou ainda tiver algum sinal de alerta agravantes, que eu vou dar algum exemplo agora, que possa ser, então, outros problemas de saúde, que possa ser uma manifestação clínica dessa condição de saúde do paciente, por exemplo, uma dor de cabeça num paciente com hipertensão arterial. Tu não vai tratar essa cefaleia, tem que ver primeiro como que está a pressão, como que está o controle clínico dessa condição de saúde do paciente, tá? Ou pode ser ainda outros medicamentos, pode ser uma reação a diversos medicamentos. Então, tem que ter aqui uma avaliação mais rigorosa e vocês encaminharem ao médico. Não se trata de um problema de saúde autolimitado. Se não for nenhum desses casos, vocês podem fazer uma avaliação farmacêutica e, no caso que seja necessário, fazer uma prescrição farmacêutica. Bom, essa avaliação farmacêutica, nós vamos fazer uso da anamnese farmacêutica, ou seja, a anamnese, ela vem a origem da palavra quer dizer trazer a memória. Então, é trazer à memória aqueles fatos relacionados ao problema de saúde da pessoa, tá? Nós vamos levantar sinais e sintomas, dados objetivos do paciente, aqueles dados que podemos mensurar, aqueles dados que diagnóstico prévio ou exames que tenhamos na mão, e aqueles dados que são subjetivos, que são aqueles relatados pelo paciente e que nós não podemos quantificar. Então, aqui está o ciclo, né, que vamos fazer na avaliação, que vai ser a identificação, avaliar a queixa principal, ver histórias da doença atual, a história pregressa desse paciente, o histórico familiar e quais as condições sociais desse paciente. Então, na identificação, nós vamos ver quem a gente está atendendo, os dados básicos desse paciente, o contato do paciente, quem é o cuidador, né, se ele tem cuidador ou não. Tá? Qual a queixa principal? O tempo, lembra que o tempo é importante? Há quanto tempo está sentindo esse
sintoma. Qual a localização do problema de saúde? A característica dele, a gravidade. Qual o ambiente de trabalho ou atividade profissional que pode estar relacionada. Se tem algum agravante, tá? Por exemplo, no caso de febre com diarreia, tá? Com temperatura alta, persistente, né? Então, os agravantes, eu coloquei alguns exemplos aqui de agravantes, né? Presença de dor aguda, no caso de resfriado, falta de ar, taquipneia, sintoma persistente. Então, vocês têm que... A avaliação do problema de saúde vai depender de cada afecção menor. Para cada uma, vai ter um sinal de alerta diferenciado. Então, qual agravante que temos? Sinais de alerta. Sintomas associados é importante para ver o sinal de alerta. Então, tem mais alguma doença, algum problema de saúde crônico, usa mais medicamentos, né? Como eu apresentei antes no algoritmo. Aqui é uma releitura apresentada de outra forma, o algoritmo, né? Que lá é bem simplificado, para ficar um pouco mais didático para vocês. E para ficar uma parte, um conteúdo aqui escrito, exemplificando. Que às vezes só esquemas, depois na hora de estudar, vocês não vão ter o conteúdo, tá? Então, a história médica pregressa, se já é recorrente esse problema, acontece, por exemplo, dismemorreia, né? Ela é um problema de saúde autolimitado, se não tiver nenhum agravante. Geralmente ela ocorre dias antes da menstruação, né? E a mulher pode ter todo mês. Se ela já teve esse problema no passado, qual medicamento já usou para esse mesmo problema de saúde autolimitada? É importante ver o histórico de uso de medicamentos. A história familiar, se tem algum parente com o mesmo problema. Por exemplo, escabiose, pediculose, são problemas que estão sempre na farmácia, né? Se tem outros pacientes com o mesmo problema familiar, tem que ser tratado a família também, tá? O contexto familiar, o histórico social também, tá? Se ela vai ter recursos onde ela tem para tratar o problema de saúde, para não vir a recorrer, e que serviço de saúde ela tem perto da casa dela. Então, aqui exemplos de sinais de alerta, né? Mas o sinal de alerta, como eu falei, ele é definido para cada afecção menor. Etapas da prescrição, agora uma questão bem relevante que eu vou colocar para vocês, que é a questão da documentação, tá? Então, a prescrição farmacêutica, a avaliação, aí, se você viu lá no algoritmo que você pode fazer a avaliação e tratar esse problema de saúde autolimitado, tu vai identificar sinais e sintomas, a necessidade de saúde, se vai ser uma prescrição farmacológica ou não farmacológica, tu vai definir um objetivo terapêutico e vai redigir a prescrição, tá? A questão da documentação, aqui selecionar, claro, terapia ou intervenção, depois vai fazer a redação da prescrição. Essa prescrição, ela consta na legislação, os itens que são necessários, tá? E ela é muito parecida com a prescrição médica, porque os itens básicos são os mesmos, tá? Depois de redigir a prescrição, orientar o paciente, é importante que na prescrição esteja por escrito as orientações por escrito, documentada, né? Tem uma legislação acerca de quanto tempo temos que armazenar qualquer documento relativo à assistência farmacêutica, tá? Eu já vou falar isso para vocês. Outra questão importante, então, que eu já falei para vocês, o que mudou de 2013 para cá? Nós sempre fizemos em balcão de farmácia a indicação farmacêutica. O que mudou é que com o termo prescrição e com a definição que temos que ter um consultório farmacêutico e não atender no balcão da farmácia, a responsabilidade da documentação vai estar por escrito o que vocês recomendaram, tá?
Isso é uma grande mudança. O farmacêutico está assinando embaixo do que ele fez, tá? Então, a documentação é um fator importante para a prática de prescrição farmacêutica. Então, aqui algumas questões. Ao realizar a prescrição, quais os dados devo registrar? O receituário poderão ser arquivados eletronicamente por quanto tempo? Então, essa resolução estabelece, de 2009, que toda a documentação deve ser mantida no mínimo por 5 anos. Tá? Então, de acordo também com a resolução de prescrição farmacêutica, a prescrição deve ser redigida em vernáculo, que é o idioma do país, no nosso caso português, por extenso, de modo legível, né? Observar nomenclatura, sistemas de peso e medida, sem emendas, sem rasura, tá? E aqui estão os componentes mínimos necessários: identificação do estabelecimento farmacêutico, nome completo e contato do paciente, descrição da terapia, farmacológica se houver, e se não tiver, a não farmacológica. Nome do medicamento ou da formulação prescrita, concentração, né, qual escala de dinamização, se for homeopático, forma farmacêutica, via de administração. Isso aqui eu acho que não tem problema para vocês saberem, porque é de praxe, né, nas outras prescrições também. Embora a gente pegue muita prescrição incompleta nas farmácias, mas o farmacêutico tem a obrigação de não emitir uma prescrição incompleta, porque nós temos o conhecimento da legislação, né, e temos um olhar crítico sobre os outros profissionais da saúde, então nós não podemos emitir, tá? Não é admissível, né? Então, eu coloquei um modelo aqui, claro que vocês vão ter que colocar aqui em cima o endereço do consultório ou da farmácia, o estabelecimento que vocês atenderem. Pela resolução 44 de 2009, que ela vai sofrer alteração esse ano, pela agenda regulatória da Anvisa, não sabemos, né, se em 2020 vai poder fazer, devido aos problemas que tivemos esse ano, tá? Mas era previsto para que em 2020 essa resolução sofra uma alteração, porque ela já está ultrapassada, né? Eu falei para vocês sobre os termos, né, do arcabouço conceitual do Conselho de Farmácia. Ela considera serviços farmacêuticos procedimentos farmacêuticos, né, pelo conceito. Mas ela fala ali sobre declaração de serviço farmacêutico. Então, indicar um medicamento, olha como era chamado antes, indicação de um medicamento isento de prescrição. Tu vai dar uma declaração de serviço farmacêutico, desde 2009 é colocado isso, então tem que ser documentado. A partir de 2013 muda o termo, chama prescrição, né? Antes se chamava declaração de serviços farmacêuticos, a gente fica meio perdido, né? Mas a gente pode fazer desse modelo aqui, declaração de serviço farmacêutico, para ficar de acordo com a resolução 44 de 2009, e prescrição farmacêutica, que é o termo colocado pelo CRF a partir de 2013 com a 586. Aqui a terapia recomendada, lembrando, pode ser não farmacológica também. Se for feito algum cuidado clínico, procedimento, aqui podem expandir para os procedimentos que vocês realizarem na farmácia. Se for os campos muito pequenos, vocês podem colocar no verso, né, os procedimentos realizados na consulta, tá? Vocês podem fazer uma receituário também frente e verso para conseguir dispor melhor aqui o campo. Fica a critério de cada farmacêutico como ele vai fazer essa prescrição, essa declaração, esse documento, enfim. Eu vou dar um exemplo agora do que não se deve fazer, que esse aqui é um exemplo logo em 2016. Fazia pouco tempo que estava normatizada a prescrição farmacêutica, e esse receituário farmacêutico deu origem a um processo do Conselho Federal de Medicina contra o Conselho Federal de Farmácia, pedindo que fosse cancelada a regulação de prescrição farmacêutica, porque esse farmacêutico, vocês podem ver que ele receitou um corticoide, tá? E com certeza ele não tinha
um acordo de colaboração com o prescritor, tá? Então, isso aí resultou em uma questão, na verdade, para esse farmacêutico, ele reconheceu, né, as limitações e foi instruído pelo Conselho de Farmácia a se capacitar, sofreu um processo ético disciplinar pelo Conselho Regional que ele estava inscrito, né, do Distrito Federal. Então, aqui, ó, em relação aos limites de atuação, uma publicação importante, além de outros livros que eu vou dispor no final, é esse fascículo que está disponível em PDF, tá, para vocês, do CRF de São Paulo. Ele é aberto, ele fala sobre consulta e prescrição e sobre os limites de atuação do farmacêutico. Tá? Se vocês quiserem ler mais a respeito, eu indico essa referência. A prescrição farmacêutica que eu coloquei aqui para vocês, que é uma frase do CRF aqui, é uma oportunidade que o farmacêutico tem de assumir um novo posicionamento diante da população, tá? Com foco em qualidade de atendimento, responsabilidade e mostrar o conhecimento, tá? Isso vai reverter em reconhecimento e valorização profissional. Eu acredito que essa nova visão do profissional farmacêutico vai realmente gerar esse reconhecimento e valorização do profissional, tanto pela comunidade quanto pelos outros profissionais de saúde, tá? Nós temos que assumir essa nova postura do profissional farmacêutico, assumir o cuidado do paciente. Então, outra dúvida: um farmacêutico que é responsável técnico numa manipulação pode exercer duplicidade de atividade, ou seja, atribuição clínica? Sim, muitas vezes nós somos proprietários da farmácia e somos nós que atendemos, cuidamos da manipulação, temos consultório, fizemos atividade clínica, tá? Outra pergunta sempre realizada, né? A farmácia de manipulação pode aviar prescrições de um colega farmacêutico que atenda em outra drogaria? Sim. Um colega, se vocês trabalharem em drogaria, quiserem prescrever uma formulação magistral, vocês podem encaminhar para uma farmácia de manipulação e aquele farmacêutico pode aviar a prescrição de vocês, tá? Pode ser cobrado? Bom, a prescrição não vai ser cobrada, porque ela é um documento que foi originado da consulta, né? Exatamente por isso está sendo estabelecido, né, um padrão no Brasil inteiro pelo Conselho Federal de Farmácia, quais os serviços para que as farmácias, os farmacêuticos possam cobrar por esse serviço de forma mais não tão discrepante entre um profissional e outro, tá? Bom, a vantagem da prescrição de MIPs, da prescrição farmacêutica, é diminuir os custos, né, para o sistema de saúde e para o usuário. Dá mais conforto para o usuário, porque ele não vai ter que ir a um serviço de saúde, né, para tratar de um sintoma que ele já conhece, já tem. Isso gera melhor qualidade de vida, tá? E tem alguns produtos, inclusive, para melhorar a qualidade de vida que nós podemos prescrever, por exemplo, vitaminas, né, produtos antioxidantes. E os MIPs, eles têm registro na Anvisa, todos possuem eficácia comprovada, fácil utilização, baixo risco de abuso, baixo risco de dependência, né, e de provocar algum dano, tá? Então, a segurança deles, garantida pela regulação brasileira, é uma vantagem. O que recomendamos, né, na prescrição? Suspender o uso de MIP, sempre orientar o paciente isso, dá para colocar inclusive no verso da prescrição, tá? Para o paciente é essa orientação padrão. Suspender o uso da medicação, se o sintoma persistir, explicar para ele por quantos dias, né, é o normal, para cada afecção. Se o sintoma piorar ou tiver uma recaída, na presença de dor aguda, se tiver tentado já mais de um medicamento sem sucesso para aquela terapia, então suspende o uso e procura um atendimento médico. De repente não é
a terapia que precisa, vai precisar um medicamento com prescrição médica. Se apresentar efeitos não desejados, os sintomas se agravarem ou forem graves, nesse caso, se o sintoma for grave, a gente já não vai nem prescrever um MIP, né? Se o paciente apresentar problemas psicológicos, né, como ansiedade, inquietação, depressão, letargia, agitação, suspender o uso do MIP. Se ele apresentar alguma reação adversa, tá? Eu espero que tenha ficado claro a questão dos limites de atuação e que eu estou tratando aqui somente essa prescrição farmacêutica independente para afecção menor, tá? Que é o que vocês recém-graduados vão poder tratar. Então, aqui os exemplos das afecções que podem ser tratadas, né? Azia, dispepsia, acne, afta, profilaxia de cárie, caspa, cicatrizantes pós-cirúrgico, cólicas menstruais, desconforto menstrual, dismemorreias, diarreias, né? Não bacterianas, sintomas digestivos, dor de cabeça, dor de garganta, dor muscular. Então, é aquilo que está no dia a dia da farmácia, tá? Estimulantes do apetite para febre, lombalgia, micoses, rinite com coriza, urticária, resfriados, né? Sintomas desconfortáveis de hemorroidas, suplementos vitamínicos, algumas verminoses, né? Porque é bem restrito nosso arsenal terapêutico para verminoses, né? Vocês viram que agora o Anita acabou de passar para medicamento controlado, né? Mas ele era sob prescrição médica, não era MIP, tá? Mas vocês vejam que, dependendo da demanda, os medicamentos estão sempre mudando de categoria, tá? Então, se atentar sempre à legislação atual. O farmacêutico tem que ser bem atualizado em relação aos limites de atuação dele, à regulação atual. Tosse, né? Secura dos olhos. Eu vou indicar alguns livros para vocês aqui. Aqui estão as referências que eu usei para preparar essa aula, tá? Esse curso do CRF de manejo de problemas de saúde autolimitados é um curso bem legal. Eu já fiz ele 2 vezes, porque eu gosto muito. A primeira vez, professor Rodrigo, e a segunda vez com a farmacêutica Tina Ramayer. Recomendo, né? Tanto esse, são 3 de farmacêutico clínico, é o curso de manejo de saúde de problemas de saúde autolimitados, depois o de serviço farmacêutico e o de segmento farmacêutico, tá? Para revisar é bom, claro que o conteúdo é exatamente o que eu passo para vocês em aula. Livros de prescrição, nós temos esse antiguinho que ainda tem em algumas bibliotecas, não tem mais à venda, tá? É de 2007, eu tenho esse livro. O problema dele, não que não seja válido, mas ele é uma tradução dos Estados Unidos para o Brasil. E o que é o ATC lá não é MIP aqui. A nossa regulação é diferenciada para MIPs, tá? Então, essa tradução acaba que ele cita medicamentos que nós não podemos usar aqui, né? Imagina 2007, antes da regulação ainda de prescrição, e muita norma foi colocada depois desse ano. De 2018, que é 2 anos atrás, foi o primeiro livro sobre o assunto, tá? Da Luciene, e tem alguns capítulos, eu não estou com ele aqui em mãos, mas se eu não me engano são 14 capítulos, né, de afecções menores, tá? O primeiro livro. Um livro desse ano, né, que ele trata, eu comprei ele, agora já chegou, né, já estou lendo, ele tem 15 capítulos, né, ele apresenta o manejo de dor de cabeça, azia, dispepsia, dor muscular, infecções das vias aéreas superiores e outras afecções menores, tá? Eu lancei um livro esse ano que eu estou trabalhando nesse tema de prescrição desde que essa regulação saiu, desde 2013, desde lá eu tenho trabalhado
nessa publicação para disponibilizar para vocês, porque eu via que para trabalhar dentro da disciplina eu não tinha uma literatura adequada. Então, eu estou trabalhando há 5 anos nesse livro e eu consegui publicar esse ano, né? E tentei escrever sobre as principais afecções menores que vocês podem tratar, tá? Ainda não está ótimo, né? Mas eu pretendo publicar uma edição revisada e ampliada em 2 anos, mais ou menos, né? Porque tem que estar sempre se atualizando.